Na aula de hoje, trabalharemos com o planejamento do relacionamento, aplicações estratégicas e táticas. Veremos então como deve ser feito para planejar um relacionamento, pensando em questões no futuro, em nível estratégico e em nível tático, para que a empresa consiga alcançar os seus objetivos. Para compreendermos melhor esse processo, vejamos agora as estratégias de marketing de relacionamento. Vejamos então quais são os objetivos das estratégias de relacionamento. As estratégias de relacionamento buscam alcançar altos níveis de satisfação e lealdade dos clientes através da confiança, comprometimento e cooperação entre as partes envolvidas. Com essa definição de David Cravens, podemos ver que, através da confiança, do comprometimento e da cooperação, as empresas conseguem alcançar níveis elevados de satisfação e, consequentemente, de lealdade. No entanto, isso tudo pode acontecer de uma forma mais adequada se a empresa procurar planejar todo esse processo. Para ilustrarmos melhor isso, vejamos agora um exemplo de como a empresa Fiat conseguiu melhorar a relação com os seus clientes a partir da implementação de estratégias de marketing de relacionamento. Os automóveis fazem parte do cenário das grandes cidades. Eles estão presentes nas ruas, avenidas e nos desejos dos consumidores. São tantos estilos e marcas de carros que o mercado disputa ferozmente seus clientes através de propagandas na televisão, no rádio e em outdoors. Mesmo com a alta concorrência entre as empresas automobilísticas, a Fiat Automóveis S.A. se destacou implantando um canal de relacionamento com os seus clientes através da internet. Como pode-se perceber, a Fiat procurou estabelecer estratégias de relacionamento principalmente em função do aumento da concorrência e da necessidade de oferecer valor agregado aos clientes e consumidores. Esse valor agregado ocorre a partir da oferta de produtos diferenciados e de serviços que alcancem as necessidades dos clientes. A partir do site da Fiat na internet, o cliente pode acessar informações sobre serviços e promoções e também dar sugestões à Fiat para melhorar o que ela está oferecendo no mercado. Desta forma, a aproximação da Fiat com seus consumidores é muito maior, isso utilizando então a tecnologia da informação através da internet. A Fiat, assim, consegue conhecer melhor que expectativas os consumidores têm a respeito dos seus produtos e serviços. Conhecendo melhor as expectativas, ela pode então conseguir satisfazer melhor esses clientes. Por outro lado, com a satisfação maior de clientes, se consegue também níveis maiores de lealdade. Isto porque clientes mais contentes, mais satisfeitos, tendem a ser também clientes mais leais, que querem continuar comprando da empresa no longo prazo. E convém então lembrar que isso é fundamental num setor onde a troca de produtos não acontece com grande frequência. Como é que funciona, então, esse processo de definição e de implementação de estratégias de relacionamento? Conforme dois autores norte-americanos conhecidos na área, Sheth e Parvativar, o relacionamento ocorre através de alguns processos. Marketing de relacionamento, o primeiro deles é o processo de formação do relacionamento. Em seguida, o processo de gerenciamento e governança do relacionamento. Depois, o processo de avaliação de performance e evolução relacional. Percebe-se então que esse processo envolve desde o início, o estabelecimento do relacionamento, até a sua manutenção no futuro. O primeiro processo é o de formação, onde se inicia o relacionamento. Nesse processo, as empresas procuram quais vão ser os objetivos definidos, as competências necessárias, os planos de ação que deverão ser feitos para alcançar os objetivos e também como ocorrerão as parcerias colaborativas. É importante frisar nesse aspecto
que a empresa procura, então, parceiros interessados no relacionamento, que tenham objetivos em comum, que sejam definidos planos de ação para alcançar esses objetivos e que, por fim, haja uma parceria onde se foque na colaboração. É também importante ressaltar que as questões de competências estão ligadas aos conhecimentos que vão ser gerados, às atitudes que devem ser formadas e às habilidades relacionadas à formação de uma parceria. Há também a necessidade, no processo de formação do relacionamento, de identificar valores que devem ser compartilhados ou o compartilhamento de valores a partir de questões culturais. Além disso, recursos que devem ser investidos para que o relacionamento aconteça e, por fim, a necessidade de se pensar na formação de níveis de confiança e de comprometimento. Isso tudo para que depois haja colaboração, cooperação entre as partes e que se alcance ao final níveis maiores de satisfação e de lealdade. É importante também alertar que os recursos que devem ser investidos não são apenas de ordem financeira, mas eu também tenho que pensar em recursos físicos, em recursos de tempo e também em pessoas que devem ser envolvidas para que o relacionamento ocorra da melhor maneira possível. Destaca-se nesse aspecto que estamos considerando agora apenas o início do relacionamento, o processo de formação. Todavia, é um momento crucial para que a empresa saiba o que vai conseguir angariar de resultados positivos no futuro. É nesse momento em que a empresa define a estrutura e as pessoas que farão parte da formação desse relacionamento. De acordo com o que pode ser feito, poderão surgir problemas no futuro. Uma empresa, por exemplo, que não soube escolher adequadamente o seu parceiro para buscar relacionamentos de longo prazo, poderá ter problema no futuro quanto à formação de níveis de confiança e de comprometimento. Na realidade, não estará acontecendo uma parceria em função de detalhes que não foram considerados no início do processo. E para a escolha de um parceiro, não é apenas necessário se pensar se ele tem recursos para investir nesse relacionamento, mas também se há valores compatíveis. E esses valores compatíveis têm a ver com crenças comuns, com formas comuns de se enxergar o mundo e também, em consequência, com práticas comuns. Isso permitirá que se consiga ultrapassar dificuldades que ocorrerão no relacionamento a partir do que as pessoas pensam de forma semelhante. Vemos então que para se formar uma parceria e para que ela tenha sucesso no longo prazo, é importante considerar os níveis ligados a recursos que serão investidos, a compatibilidade de valores, a formação de confiança e a formação de comprometimento. Isso, ressalta-se novamente, dependerá muito também da forma como será selecionado o parceiro em questão. O processo de definição e implementação de estratégias que vem em seguida à formação é o de gerenciamento e governança do relacionamento. Nesse processo, então, os parceiros procurarão implementar e realmente efetivar o que foi definido como objetivo no processo de formação e nos planos de ação determinados. Isso então levará à necessidade de coordenação das atividades para que se alcance, a partir das estratégias definidas, os objetivos determinados por ambas as partes. Para esclarecermos melhor esse aspecto, vejamos agora um conceito relacionado à governança. Governança é a maneira de organizar os relacionamentos para proteger as transações de comportamentos oportunistas dos envolvidos. Nela, são definidas ações entre indivíduos de organizações diferentes ou entre indivíduos de organizações e consumidores finais. O que se pode perceber, então, nesse conceito de governança? Principalmente a questão de redução do comportamento oportunista. E esse comportamento oportunista está ligado sempre aos níveis maiores de incerteza. Quanto maior a incerteza, maior a probabilidade de que se aconteça um comportamento oportunista. E neste caso,
é terrível o que aconteça isso ao relacionamento, uma vez que, se a pessoa começa a se aproveitar de algumas situações na parceria, o relacionamento tende ao fim. Desta forma, então, com níveis elevados de confiança e de comprometimento, seguramente se consegue reduções nos níveis de oportunismo. No entanto, as empresas que estão envolvidas num relacionamento devem estar preparadas e organizadas a avaliar todo o ambiente no qual se encontram e, a partir disso, definir estratégias para reduzir o comportamento oportunista e para aumentar também os níveis de confiança. E se tratando também de processo de estratégia, nessa etapa deve-se também ter em mente o que pode vir a ocorrer no futuro e de que forma a empresa pode se proteger de alguns problemas que surjam. Após o processo de formação do relacionamento e de gerenciamento e governança, aparece então o processo de avaliação da performance do relacionamento. Quando se trata de performance, estou falando de desempenho. Portanto, aqui é o momento que haverá o controle do que foi colocado como objetivo e do que está sendo efetivamente alcançado. Nesse aspecto, a avaliação de performance está atrelada ao alcance das expectativas dos parceiros em relação ao relacionamento e também à sua sustentabilidade. Ressalta-se então que, pensando em alcançar expectativas e pensando em sustentabilidade, está também se buscando que o relacionamento traga benefícios a partir do que foi gasto para a sua estruturação. Relacionamentos geram altas despesas para as organizações, uma vez que se trabalha com fidelização e com satisfação de clientes. Temos então que verificar se as expectativas estão sendo alcançadas e como está ocorrendo a sustentabilidade do relacionamento. Mas como medir isso aí? Devemos então procurar alguns indicadores que permitam avaliar o desempenho desses elementos. Por exemplo, quanto à satisfação de expectativas, devemos ter alguns indicadores como o tempo que está se levando para desenvolver o relacionamento, até os incidentes críticos positivos e negativos que estão acontecendo em relação a isso aí. Podemos então ter alguns indicadores que apresentem números de problemas que ocorreram na parceria e soluções que foram apresentadas. Outro indicador que pode ser utilizado é avaliar a satisfação dos parceiros em relação ao relacionamento e assim como os resultados financeiros e também de ordem social e técnica que estão sendo alcançados após o relacionamento ter começado. Desta forma, percebe-se então, a partir da avaliação de performance, a necessidade de se avaliar se o que foi colocado como objetivo está sendo realmente alcançado. Isso permitirá, então, fazer com que o relacionamento perdure por um longo prazo, uma vez que as empresas têm, para isso, indicadores para avaliar se o que foi colocado como objetivo está sendo realmente alcançado. O processo que vem em seguida é o de evolução relacional. É aquele que identifica se o relacionamento tem ou não tem futuro. Temos então, no processo de evolução relacional, a continuação do relacionamento, ou a ampliação do relacionamento, a sua modificação ou então o seu término. Todos esses elementos devem ser considerados porque se a empresa pensa no futuro dela, também tem que pensar no futuro que ela terá com uma outra organização, considerando isso como uma parceria. Com a evolução relacional, também deve-se identificar se vale a pena ou não finalizar o relacionamento. Em alguns momentos, os custos para continuar o relacionamento são muito mais elevados do que os benefícios que ele poderá estar trazendo. É necessário desta forma que as organizações envolvidas numa parceria estejam cientes da necessidade de finalizar isso, para não ter problemas no futuro e perdas maiores. Quando se começam a ter problemas no relacionamento, o nível de conflito começa a ser elevado e as pessoas não começam a confiar mais umas nas outras,
é importante considerá-lo como um sinal de que o relacionamento pode estar no fim. As empresas envolvidas, então, devem perceber se devem ou não terminá-lo. Isso é uma atitude que pode também levantar a maturidade das empresas, considerando o relacionamento no qual elas estão envolvidas. Programas de satisfação. Dentro das estratégias de marketing de relacionamento, um dos tipos de programas utilizados é o relacionado à satisfação de clientes. Mas o que é então satisfação? Vejamos a seguir uma definição a respeito desse assunto. Satisfação é o sentimento do cliente derivado da relação entre as suas expectativas em relação ao determinado produto ou serviço e o desempenho que efetivamente ocorreu. Como vimos então, satisfação é uma relação entre a expectativa do cliente e o desempenho de um produto ou serviço. É feita então uma comparação entre essas duas coisas. Se as expectativas foram menores ou iguais ao desempenho do produto ou serviço, o cliente está satisfeito. Por outro lado, se as expectativas foram maiores que o desempenho do produto ou do serviço, o cliente se encontra insatisfeito. Desta forma, é importante ressaltar para as empresas a necessidade de conhecer os seus clientes e de saber o que eles têm como expectativas. Em outras palavras, verificar a sua satisfação. Desta forma, conhecendo a satisfação dos clientes, as empresas podem, então, através de pesquisas, modificar algumas coisas que elas fazem e que poderiam melhorar o nível de satisfação. A satisfação, por outro lado, é importante também de se conhecer porque tem uma relação com lealdade. E se falamos em lealdade, falamos em clientes que vão comprar da empresa por um longo tempo. Assim, então, conhecendo-se também satisfação, pode-se ter relação disso com a fidelidade, compreendendo-se, então, também por que os clientes continuam comprando da empresa. Outro aspecto fundamental de se ressaltar em programas de satisfação é a natureza da satisfação dela ser cumulativa. E o que é isso? Quando se fala que a satisfação é cumulativa, significa dizer que os clientes consideram experiências anteriores para formar as suas expectativas. Desta forma, com o tempo, os clientes vão ficando mais exigentes da forma como a empresa vai alcançando as suas expectativas. Isso então decorre da necessidade da empresa ter uma estrutura para dar conta disso tudo. E nesse sentido, então, a empresa tem que avaliar se é interessante ou não continuar, por exemplo, encantando os consumidores, que é quando se excede as expectativas. Nesse aspecto, se as empresas continuarem excedendo, é sinal para o cliente de que haverá maiores expectativas no futuro. A empresa, pelo menos nessa questão, tem que estar atingindo as expectativas. E se o cliente se encontra insatisfeito? Bom, nesse caso, a empresa tem que ter uma estrutura, pelo menos para gerenciar as reclamações que surgem a partir disso aí. Nesse aspecto, a reclamação deve ser tratada como uma fonte rica de informação sobre o que a empresa está fazendo no mercado. Os clientes que reclamam são pequena parte do total de clientes que consomem produtos das organizações. Desta forma, os clientes que reclamam servem também como informação para a empresa poder melhorar as suas estratégias e as suas ações no mercado. Programas de fidelidade. Além dos programas de satisfação, as empresas utilizam como estratégia de relacionamento os programas de fidelidade. Fidelidade tem relação direta com a manutenção dos clientes por um longo tempo. Ou seja, clientes que continuam comprando da empresa, mas que também estão falando bem dessa empresa. Desta forma, a empresa continua vendendo e continua com uma imagem positiva junto a esses clientes. Segundo Kotler e Keller, marketing também pode ser definido como o processo de atração e de manutenção de clientes.
Ou seja, buscam-se atrair clientes, mas também buscam-se manter clientes. Desta forma, com a manutenção de clientes, a empresa consegue, com clientes comprando por muito tempo, maiores lucratividades no longo prazo. Dentro do processo de fidelização de clientes, pode-se passar por algumas etapas. Os clientes, primeiramente, são considerados preferenciais, ou seja, começam a comprar com maior frequência dessa empresa e começam a falar bem dos seus produtos e dos seus serviços. Em seguida, o cliente pode se tornar o que chamamos de associado, através de programas ligados a clube de compras e comunidades. No momento que o cliente vira associado de uma empresa, ele começa a falar dela muito bem para outras pessoas. E a dispersão desses dados, a disseminação dessa informação, faz muito bem para a empresa. Temos como exemplo de clube de compras o Sam's Club do Walmart, que procura fazer com que os seus clientes associados comprem mais dele. Um exemplo de comunidade muito conhecido é o que a empresa Harley-Davidson gerencia nos Estados Unidos, onde diversos proprietários dos produtos da Harley-Davidson, das motos, se associam e participam de diversos programas desenvolvidos pela empresa. Também temos em relação à fidelidade alguns tipos de clientes dentro do mercado. É importante ressaltar que mercado é o conjunto de clientes atuais e potenciais para a empresa. Assim, temos o mercado classificado como de retenção e migratório. O mercado de retenção é aquele cujos clientes compram por um determinado tempo. O mercado migratório é aqueles que os clientes continuamente trocam de fornecedores. O mercado de retenção, por sua vez, é dividido de duas formas: retenção permanente e retenção simples. Na retenção permanente, o cliente é cliente para a empresa por toda a sua vida. Ele não se interessa em buscar para determinado produto ou serviço fornecedores alternativos. Já a retenção simples é a retenção que acontece por determinado período. O cliente, então, é leal a uma empresa por determinado tempo e depois deixa de sê-lo. Um exemplo de retenção simples é o que acontece com algumas empresas de telefonia, onde os consumidores, por um tempo, utilizam os produtos e depois que finaliza um contrato que foi definido entre ambas as partes, procuram outros fornecedores. Nesse aspecto, a empresa tem que estar muito alerta quanto à retenção simples, porque o cliente que comprou por um tempo pode deixar de comprá-lo e, se insatisfeito, pode falar mal dos seus produtos a outros consumidores. Para esclarecermos melhor os programas de fidelidade, vejamos agora um case que retrata muito bem a implementação de ações relacionadas a isso. O proprietário da indústria Brasil Alimentos estava sofrendo com a alta rotatividade de clientes. Para solucionar este problema, resolveu estreitar o relacionamento com os clientes. Procurou, então, o cliente mais assíduo da empresa e convidou-o para trabalhar de forma mais próxima. Os dois assinaram um contrato, traçaram objetivos de venda e planejaram uma pesquisa de satisfação com os clientes. Com essas medidas do marketing de relacionamento, foi possível, inclusive, desenvolver novos produtos para o mercado com as ideias dos clientes. Com esse exemplo, podemos perceber que as empresas que buscam estratégias de relacionamento conseguem resultados positivos tanto no curto e principalmente no longo prazo. Neste caso, a empresa fornecedora de alimentos percebeu que havia muita rotatividade de clientes e procurou algumas ações para reduzir isso aí. Procurou então aquele cliente que comprava mais e que ela percebia que poderia ter um melhor relacionamento. Este cliente seria o primeiro de muitos outros trabalhos de parceria que a empresa procuraria após isso. Isso, inclusive, trouxe para a empresa novas ideias de produto, uma vez que o cliente, estando mais próximo da empresa e trocando informações, começou a trazer dados ricos sobre o mercado e sobre as necessidades dos consumidores.
Esse exemplo também traz o elemento contratual. É importante frisar que o contrato vem, nesse caso, a firmar o relacionamento que começaria a ocorrer daquele momento. É importante também que haja contratos entre as organizações para que objetivos que foram colocados sejam cumpridos. No entanto, se não há base de confiança e comprometimento e cooperação formados, o relacionamento não tende a durar por um longo tempo. Relacionamento e fidelidade. Podemos perceber com tudo o que vimos a respeito de relacionamento que não é uma tarefa fácil empreendê-los. Nesse aspecto, vemos que a complexidade do relacionamento está muito atrelada aos investimentos de recursos necessários e, principalmente, a interação social, ou seja, a interação entre as pessoas. Assim sendo, quanto mais a empresa pensa em desenvolver programas de relacionamento, de estabelecer estratégias, ela tem que estar ciente de que, além de investir recursos, deve também estar preocupada com a interação que acontecerá entre as pessoas envolvidas na sua implementação. Para compreendermos, então, melhor a relação entre lealdade e relacionamento, vejamos o que Douglas Hoffman sugere sobre programas de lealdade. Concentrar esforços de marketing. Ou seja, a empresa deve, inicialmente, pensando em programas de lealdade, focar nos clientes que ela já possui para, então, trabalhar conjuntamente ações e estratégias para que o relacionamento perdure por um longo prazo e para que se aumente a lucratividade. Outro elemento é manter a perspectiva integrada. Neste caso, a empresa tem que pensar no seu cliente não apenas agora, nesse momento, no curto prazo, mas também o que pode acontecer no futuro, em termos de alteração nas necessidades e do que é necessário estar oferecendo para continuar mantendo o cliente como comprador da empresa. Hoffman também ressalta lembrar dos clientes entre as vendas, ou seja, não esquecer do cliente após ter ocorrido uma compra por parte dele. Desta forma, a empresa continua se comunicando com o cliente e verificando as suas necessidades. Está pensando, então, não apenas na venda, mas o que acontece após a venda. Percebe-se, então, nesse caso, que para formar relacionamentos, não adianta apenas oferecer programas que beneficiam o cliente a partir do que ele está comprando com pontos ou premiação, por exemplo, mas também estar continuamente em contato com esse cliente. Construir relações de confiança. Hoffman, nesse aspecto, ressalta a importância da empresa para manter clientes no longo prazo, formar confiança entre eles. Neste caso, o cultivo da confiança leva, como já vimos anteriormente, à formação de comprometimento e também à formação da cooperação entre as partes envolvidas. Monitorar a qualidade dos produtos e os processos de prestação de serviços. Neste caso, se foca na empresa a necessidade de melhorar continuamente para continuamente atender o que os clientes necessitam. E isso não está apenas relacionado aos produtos que a empresa trabalha e oferece, mas também aos serviços que ela presta. Isso não se vale apenas para empresas prestadoras de serviço, mas também para empresas industriais que agregam serviço ao seu produto ao final. Focar em instalações e treinamentos adequados. Nesse aspecto, a empresa tem que se preparar para atender os clientes da melhor maneira possível. E esse atendimento não se dá apenas com instalações adequadas, mas também com treinamento junto aos funcionários para que a interação com o consumidor, com o cliente, seja a melhor possível. Desta forma, a empresa, então, consegue a manutenção do relacionamento por um longo prazo a partir da forma como interage o cliente junto com ela. Outro aspecto necessário é a empresa estar sempre disponível ao cliente. Neste caso, a empresa demonstra ao cliente a sua preocupação com o que ele precisa, sempre estando atenta ao que é necessário estar alterando nas suas ofertas ao mercado.
Outro elemento fundamental para programas de lealdade, conforme apresenta Hoffman, é imprimir esforço extra. E o que é imprimir esforço extra? É tentar fazer um pouco além do que o cliente está esperando. Nesse aspecto, de novo, ressalta-se a importância da empresa sempre ter uma estrutura que dê conta dessa superação de expectativas, uma vez que o cliente, com o tempo, vai ficando mais exigente. Quando se imprime esforço extra, a empresa também está focada nos pequenos detalhes, naquelas situações da compra ou do produto que o cliente considera muito importante e, mesmo que pareça um detalhe, pareça uma coisa muito pequena, pode definir ao final se o cliente continua ou não comprando da empresa. Para ilustrarmos melhor como funcionam os programas de fidelidade, vejamos agora um depoimento feito na empresa O Boticário, que trata da forma como ela estrutura o seu programa de fidelidade e que resultados ela está alcançando a partir disso aí. Agora em 2008, o Boticário completou 31 anos. Nós temos aproximadamente 2.500 lojas aqui do Brasil, somos a maior rede de franquias do mundo, estamos presentes em 20 países. O Boticário tem grandes concorrentes, que são as vendas diretas, né? Como rede de lojas físicas, não é tão claro assim, mas de qualquer forma, todos os participantes do mercado, todos os players, são nossos concorrentes, né? Porque o Boticário também se caracteriza por uma loja de presentes. E aí, sendo assim, nós percebemos que a gente precisava ter diferenciais, não só qualidade e sermos bons naquilo que nós fazemos, isso é obrigação, isso não é diferencial. Então, o que nós podíamos fazer para diferenciar o cliente, para nos diferenciarmos para o cliente? Bom, nós criamos um clube de recompensa, um programa de recompensa que nós chamamos de Programa Fidelidade. Ele é a nossa porta de entrada para tentar conhecer esse cliente, saber o que ele precisa e entregar exatamente aquilo que ele quer. E aí, como consequência, as demais áreas da empresa que tinham algum tipo de relacionamento com o cliente também foram se adaptando. Por exemplo, nós temos uma área que chama-se CRC, Centro de Relacionamento com o Cliente. É um antigo SAC, que todo mundo conhece como SAC. Nós colocamos como centro de relacionamento com o cliente porque o SAC normalmente ele é conhecido para atender reclamações ou só para fazer atendimento. E nós não, nós nos relacionamos realmente com o cliente. Quando o cliente faz uma ligação para a gente tem todo um formato diferenciado para atendê-lo. E também fora isso, nós temos clubes de relacionamentos. E um deles é o mais antigo, começou em 1993. É o Clube Garota Tati. Começou de uma parceria que nós fizemos com a revista Capricho, nós fizemos uma inserção e dali surgiu uma ideia de fazer como se fosse um livro dos 100 truques de beleza. Nós esperávamos receber 12 mil cupons e nós recebemos 80 mil cupons. E muitos deles vinham com uma cartinha dizendo que era importante o Boticário ter esse tipo de relacionamento, que as pessoas gostavam. E pela idade que esse público, pela idade que nós conseguimos atingir com esse tipo de inserção. Aí, a partir daí, nós criamos o Garota Tati, que atendia meninas de 12 a 25 anos. E aí, com o passar do tempo, nós fomos nos informatizando também. E hoje nós temos o Garota Tati, que vai de 12 a 16 anos. A gente se relaciona com eles através de books, a gente sempre cria algum tipo de revista interativa, né, para que ele realmente possa conversar com a gente. E também tem o clube online. O grande diferencial para a gente é você conseguir entregar aquilo que ele espera que você entregue. Porque no mundo de cosméticos, a gente já se viu de quase tudo, então muda-se algumas palavras. E não é necessariamente aquilo que o cliente espera, porque a mulher, tudo que aparece de diferente para a beleza, ela quer experimentar, ela quer comprar.
Então, quando você tem algum tipo de clube de relacionamento, alguma forma de contato direto com esse cliente, fica mais fácil você saber o que ele quer. E sabendo o que ele quer, consequentemente, você entrega, satisfaz e ele sabe que pode contar com você. A gente tem um meio aí que é o franqueado. Então, é como se fosse um B2B2C, né? Porque o único contato direto que a gente tem com o consumidor é através do atendimento ou quando a gente faz alguma ação específica aqui dentro de casa de mala direta, por exemplo. E os clubes, né? Mas quem tem o contato oficial com o cliente é o franqueado. Então, ele tem que ser um B2B2C. E é muito interessante isso, porque vira uma cadeia. Se a gente faz alguma coisa, se a gente descobre o que o cliente quer, a gente produz o que ele precisa, o franqueado entrega, então ele está sempre voltando num círculo virtuoso. Vimos com esse exemplo que, se uma empresa se preocupar com a forma que trata os seus clientes, como se relaciona com eles, assim como o trabalho que é feito durante o tempo que o cliente compra dessa empresa, é possível chegar a resultados positivos tanto no curto quanto no médio e no longo prazo. Nesse aspecto, percebe-se que os resultados não são apenas financeiros, mas também de reforço da imagem da empresa diante do mercado. Vimos então nessa aula a importância das empresas procurarem manter relacionamentos e estruturá-los como uma alternativa estratégica. No entanto, percebemos também que manter relacionamentos e estabelecê-los não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que envolve interesse de ambas as partes em ter relacionamento, da formação da confiança, da formação do comprometimento e da formação de cooperação para que a parceria aconteça por um longo prazo. Muitas empresas que utilizam estratégias de relacionamento, tanto programas de fidelização quanto programas de satisfação, estão conseguindo resultados positivos. No entanto, para alcançar esses resultados positivos, é necessário que se tenha um trabalho conjunto, empresa com cliente e também empresa com seus fornecedores, para poder fazer valer os resultados do relacionamento, tanto a médio quanto a longo prazo. Como recomendação para a aula de hoje, sugiro a vocês a leitura do livro Marketing de Relacionamento, dos professores Luiz Antônio Slongo e Guilherme Liberali, da editora Atlas. Nesse livro, os professores Slongo e Liberali oferecem alguns exemplos, algumas práticas e algumas proposições de pesquisas relacionadas ao marketing de relacionamento e aos resultados que ele está trazendo às empresas.